aniversário da Embaixadores de Cristo. 15 anos, 15 aninhos. Imagina uma festa de 15 anos. Eu lembro da festa da minha filha, Grace. Que linda, né? Que alegria. Os presentes. E hoje nós estamos aqui nesta festa. Mas em gratidão ao nosso Deus. E sabe o que Ele prepara para mim e para você nessa noite? Um banquete todo especial, recheado de bênção para mim e para a sua vida. Então fecha os teus olhos e diz: Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração.
Levante suas mãos e declare essa verdade, meu irmão. Alguém está perto de ti e das bênçãos não tem. Declare. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Se eu te buscar, Senhor. É impossível, meu amado. É impossível alguém não estar nos pés do Senhor e Ele não vê de ti e das bênçãos não tem. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e das bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Eu te buscar, Senhor. É impossível alguém estar perto de ti e das bênçãos não ter. eu te invocar, Senhor. Eu te adoro, Pai. Derramar e adorar, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glórias ao teu nome. Amém e amém. Pode se assentar, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai continue com todos vocês, com todos nós, amém. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Eu gostaria a primeira coisa de dizer para os irmãos, que essa congregação não é fruto de divisão, mas é fruto de multiplicação, para a glória de Deus. Os irmãos sabem que o pastor Moisés foi meu companheiro de ministério por quase 4 anos. Nós trabalhamos juntos e um dia Deus falou ao meu coração: chegou o tempo de eu dar um rebanho para o meu servo. Ele tem um dom diferente do seu, e ele vai alcançar vidas diferentes que você alcança. Deus é sábio, não é? Ele dá para nós dons diferentes, e graças a Deus por isso, né? Então, eu fui até a casa do pastor Moisés e falei: irmão, Deus me falou isso. E ele disse: olha, confirma no meu coração. Eu tenho sentido, Deus tem falado no meu coração, que é tempo de eu ter um rebanho para cuidar. É tempo de eu começar a semear por minha conta, por debaixo de, evidentemente, da nossa bênção, mas entendendo que Deus estava levantando uma liderança forte. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, um tema que eu pedi autorização para o pastor para falar. Falei: irmão, na hora que o pastor André me convidou para estar aqui nessa noite, eu senti assim uma palavra de Deus que era para compartilhar para os irmãos, que é uma palavra um pouco mais para exortação do que para proclamação. Amém. Mas não se preocupe com nada, tá? Deixa que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Mas aí eu falei para o pastor André: consulta o pastor Moisés, né? Que eu vou falar sobre um tema, e talvez não seja um momento apropriado, aniversário, né? O pastor Moisés respondeu na hora: o que Deus colocar no seu coração, você vai falar. Então, amém. Mas o pastor Moisés é de uma geração curada. O que significa geração curada? A gente tem 2 gerações bastante diferentes hoje
no ministério das igrejas evangélicas, né? A gente tem uma geração de irmãos que participaram de divisões. E essa geração a gente chama de uma geração de Davi. Eu participei de divisões. Quem sabe por não conhecer o que eu conheço hoje da palavra de Deus. Quem sabe por não conhecer o centro do coração de Deus. Mas eu participei. E o pastor Moisés é da geração de Salomão, né, que é uma geração para construir o templo do Senhor, para construir a casa do Senhor. Agora, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, e quero não perder de vista o tema que nós estamos tratando, que é celebrar a Deus. Nós vamos estar celebrando a Deus, mas de uma maneira talvez um pouco diferente. Por favor, não se preocupem, fiquem bem à vontade, mas eu vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração para esse momento, e eu tenho certeza que o irmão conferiu isso diante de Deus. E eu imagino, quando a gente pensa em celebrar a Deus, é aniversário. Aniversário é um momento de celebração, de festa, e nós vamos fazer isso. Mas é importante nós estarmos avaliando, sondando um pouquinho os nossos corações no momento de festas. Eu tenho um filho que vai casar daqui a algumas semanas, e hoje eu estava orando para Deus. Deus, as pessoas estão confirmando se vão no casamento, não vão no casamento. Você ainda acho que não confirmou, hein? Então, eu quero que o Senhor envie pessoas que estejam com o coração disposto a abençoar aqueles que vão casar. Esses são os convidados que nós precisamos. Pessoas que vão com aquela disposição: eu quero abençoar esse casamento, Senhor. Eu vim aqui para compartilhar, para ter festa, mas eu quero abençoar. Então, o nosso propósito tem que ser um propósito de abençoador. E nós, nesses dias que nós vivemos, nós precisamos estar atentos, sondando o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então é importante, nesse assunto que vou estar tratando com os irmãos, que nós vamos glorificar a Deus com esse tema. Nós vamos estar trabalhando para a glória de Deus. E quando a gente fala em glorificar a Deus, a gente está falando em render culto, em exaltar publicamente, em bendizer como nós o fizemos nesse momento de louvor, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso coração. O objetivo é sempre esse. Agora, se os irmãos prestarem atenção, no Novo Testamento, o local que mais fala em glorificar o Pai, em honrar o Pai, em homenagear, enaltecer o Pai, está no capítulo 17 de João. Eu quero que os irmãos abram, nós vamos ler alguns versículos. E esse capítulo 17 de João, ele é um capítulo assim bastante conhecido, porque praticamente é a última fala de Jesus. Depois disso, Jesus vai para a paixão, para o sacrifício, para a cruz. Então, ele é um capítulo que tem assim um gostinho especial para a gente. Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa esteja partindo, né? Para nós vai acontecer, na verdade, um mais cedo, outro mais tarde, mas um dia nós vamos para o Senhor, para a glória de Deus, e que todos nós sejamos bem para entender que nós vamos para a glória de Deus, que é isso que Ele quer, nos levar para a glória dEle, né? Mas imagine que uma pessoa esteja lá nos seus últimos momentos e a família se reúne. Qual seria a fala dessa pessoa nesse último momento, nesses poucos minutos que restam, né? Eu fico imaginando isso, porque isso aconteceu com Jesus. E Jesus sabia exatamente para que Ele veio e a hora que seria executado, seria consumado o propósito de Deus para Ele. Ele sabia, Ele conhecia. Graças a Deus nós não conhecemos, porque eu acho que seria algo assim muito
dramático para a gente, né? Se nós soubéssemos, se nós tivéssemos esse tipo de informação. Mas eu fico imaginando uma pessoa, que uma pessoa estaria assim disposta, está fazendo tipo assim, uma prestação de contas. Está a esposa, está os filhos, vamos admitir que seja um pai de família. Então, olha, eu fiz o que eu entendi que foi melhor para vocês e trabalhei em função de vocês estarem unidos, alguma coisa assim, como se a gente estivesse prestando contas. E eu imagino também que qualquer pessoa que está partindo para outro mundo, para a eternidade, sempre leva uma certa frustraçãozinha de sonhos não realizados. Nós somos sonhadores e nós gostaríamos de ver muita coisa, né? Principalmente na nossa família. Gostaríamos de ver, por exemplo, meu pai e meu sogro, eles não viram os netos, eles morreram antes dos netos nascerem. Então eu fico imaginando que existem algumas frustrações que a gente pode ter na hora da nossa partida. Então esse capítulo 17 de João, que fala sobre glorificação, se você for reparar, 8 vezes, eu estava lendo hoje à tarde, 8 vezes fala o termo glorificar, glória de Deus, honrar, homenagear a Deus. Então nesse momento, Jesus fala basicamente de duas coisas. Primeiro, ele vai prestar conta com Deus. Ele vai mostrar que ele realizou o propósito de Deus aqui na terra. E a segunda coisa que Jesus vai falar aqui, ele vai falar de um sonho dele. Um sonho que ainda não foi realizado. Um sonho que ainda hoje, quase 2000 anos depois, não foi realizado. Então nós vamos estar vendo alguns versículos que falam exatamente sobre isso. Então vocês podem ficar sentados. Eu digo isso porque sempre eu gosto de fazer a leitura em pé. Como a gente vai ler alguns versículos apenas, e talvez a gente vai refletindo, então vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas. Então João 17. Então vamos pegar alguns versículos. Por exemplo, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então veja, Jesus está prestando conta, ele está prestando conta ao Pai, dizendo que ele te glorificou fazendo aquilo, glorificou o Pai fazendo aquilo que o Pai queria. O verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus está dizendo ao Pai que ele fez aquilo que o Pai pediu para ele, né? Para que ele confiasse, para que eles guardassem a palavra, para que eles confiassem no Pai. Eu vou ler alguns versos apenas, né? Verso 8. Porque eu tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então veja, eu tenho transmitido o que? As tuas palavras, as palavras que o Senhor me deu. Então ele está dizendo, aquilo que o Senhor me pediu, eu fiz. Veja, isso é uma prestação de contas. A gente poderia estar vendo vários versículos, né? Por exemplo, o 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo, Pai, o Senhor pediu para que eu guardasse aqueles que o Senhor me deu, e eu os guardei, exceto um, né, que foi o filho da perdição, que já estava profetizado que iria acontecer isso com ele, está se referindo a Judas, né? E nós vamos ver vários versículos, e vamos ver o último, o 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor que me amasse seja neles, e eu neles esteja. Então veja, aqui Jesus termina dizendo que ele fez o propósito do Pai, que é conhecer
o nome de Deus, né? Ele manifestou o nome de Deus, o amor de Deus que se manifestou sobre as pessoas. E a partir daí, o verso 18, Jesus vai para o Getsemane, e aí nós vamos encontrar aquilo que a gente chama da paixão, do sofrimento. Então, eu não li todos os versículos, alguns, mas que Jesus dá uma prestação de contas, não é? É importante a gente observar isso, que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós, e nós vamos entrar um pouquinho nisso. Agora, eu quero falar sobre sonhos não realizados. Jesus expressa em João 17 um sonho. Veja, esse sonho, é claro que um dia ele vai ser concretizado, porque Jesus orou ao Pai para que esse sonho seja concretizado, mas ainda ele não é concretizado, ainda ele não é realidade. O que Jesus sonhou? O que Jesus, na verdade, veja, no último minuto, ele pediu ao Pai para que esse conteúdo da oração dele, um dia se tornasse realidade. Então, pelo menos por 5 vezes, Jesus faz praticamente a mesma oração. Então, o verso 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja, qual a oração de Jesus? Para que os seus apóstolos, os seus discípulos, sejam um, assim como ele e o Pai são um. Isso não estava realizado, isso não estava concretizado. A gente vai observar que na própria crucificação de Jesus, apenas um discípulo estava. A gente vai observar na palavra de Deus algumas disputas que existiam entre eles. Eles tiveram dificuldades. E Jesus olhava também para nós, ele olhava para a igreja. E ele via que a igreja não era exatamente o corpo de Cristo como ele gostaria. Ele sonhava nesse sentido. Veja, por exemplo, o verso 20 e o 21. No verso 20 ele vai orar por nós. Ele diz: não rogo somente por esses, que eram os discípulos naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quer dizer, ele está falando de nós, não é? Um dia nós cremos em Jesus, por intermédio da palavra. Agora veja o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui Jesus, e é lindo isso, acho maravilhoso, ele mostra qual é o grande desejo dele e por quê. O grande desejo é que todos nós, igreja, sejamos um, tenhamos unidade, assim como ele e o Pai estão unidos. Ele faz essa comparação. Mas por que ele faz isso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Irmãos, Jesus está falando de uma nova evangelização que ainda não está acontecendo. Quando a igreja de Jesus Cristo estiver unida, quando nós formos um, assim como eu sou um com o irmão Moisés, com a irmã Cláudia, nós somos um. Mas a igreja não é assim. Eu estou dizendo, não os irmãos aqui, eu estou dizendo a igreja como um todo. A gente sabe disso. Nós vemos televisão, na televisão tem pastores brigando, ou será que só eu estou vendo isso? Nós estamos vendo situações assim complicadas. Agora você imagina, para as pessoas crerem em Deus e naquele que foi enviado por Deus dessa maneira, que confusão que existe, na verdade. É uma confusão muito grande. Nós observamos que as pessoas, quando eu vejo uma pessoa se converter a Jesus Cristo, quando eu vejo uma pessoa ser batizada, eu falo: Deus, isso é um milagre que o Senhor está fazendo, porque nós estamos debaixo de um caos na igreja, existe muita confusão,
não é? E fica difícil para as pessoas. Quando alguém aceita Jesus, confessa Jesus como Senhor e seu Salvador, é porque realmente o Espírito Santo tocou. Foi uma obra maravilhosa. Mas Jesus está falando que um dia vai haver uma nova evangelização, que a igreja vai ser algo tão agradável de se ver, tão lindo, que as pessoas vão olhar e vão chegar para a gente e vão perguntar: como é que vocês são assim? Como é que pode ser isso? E nós vamos falar: por causa de Jesus, que foi enviado pelo Pai. E as pessoas vão crer. Um dia vai acontecer isso. Nós não estamos vivendo isso, mas Jesus está dizendo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o verso 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Veja, Jesus está dizendo que Ele está dando uma glória para a gente. Você pode entender essa glória como o próprio Espírito Santo. Para que Ele está dando essa glória? Para que nós sejamos um. Quando nós estamos, como é bonito ver o povo pentecostal, não é? O povo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, interpretando, profetizando. Isso é maravilhoso. A gente, às vezes, está no meio, eu tenho tido alguma experiência, de outros irmãos, de outras denominações tão diferentes, e de repente alguém começa a orar em línguas, e aquele cântico novo, aquele cantarolar no Espírito, a gente fala: Deus, nós estamos falando a mesma língua, que coisa gostosa, somos um, né? Essa é a glória que Deus tem nos dado. E veja no verso 23, Jesus diz: eu neles e tu em mim. Quer dizer, eu na igreja e Deus Pai em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus está dizendo: olha, eles vão ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então, o mundo vai conhecer a glória de Deus quando a igreja for unida, não nesse momento que nós estamos vivendo. Se você observar, não precisa abrir a sua palavra, mas Romanos 11:11 é um versículo bem fácil para a gente gravar, né? Romanos 11:11. A palavra de Deus diz que a igreja unida, forte, ela vai fazer ciúme para Israel. E Israel vai voltar para Jesus, né? Vai voltar para a essência do propósito de Deus, que é Jesus Cristo. Mas é uma igreja bonita, uma igreja forte, uma igreja unida. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós terminamos o século, há 12 anos atrás, existiam 30 mil denominações evangélicas. Hoje existe 33 mil. Quer dizer, em um pouco mais de 10 anos, nós aumentamos 10%, fruto de divisões. Porque são denominações. Nós vivemos assim um momento bastante complicado. Eu estava fazendo uns cálculos esses dias. Se nós continuarmos da forma que nós estamos, em 2100, vão existir 80 mil denominações evangélicas. Você pode imaginar o que é isso? Isso é contra a oração que Jesus está fazendo aqui. Isso é outra realidade. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E eu queria dizer para os irmãos que eu estou assim muito à vontade, porque nós estamos num aniversário, numa festa de uma congregação que não é fruto de divisão, para a glória de Deus. Por favor, entendam bem isso, tá? O que Deus quer falar assim de uma maneira muito particular aos nossos corações nessa noite. Vamos entender isso. Agora, o que você acha? Quem que é o pai das divisões? Quem começa? É Lúcifer? É Lúcifer. Veja, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, foi o primeiro pecado. Então, nós conhecemos a história. Ele se rebelou, ele era um anjo muito especial,
possivelmente assim no nível de Jesus, ou quase no nível de Jesus, não é? Mas um dia ele se rebelou. Agora, quando ele se rebelou, evidentemente foi um pecado. Mas eu creio que a primeira dor no coração de Deus foi a divisão que ele provocou. O que aconteceu? Ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos que estavam com Deus. E ele trouxe para ele. Veja o poder de sedução que ele teve. Você imagina como é que ele conseguiu mentir, enganar? Que coisa mais maligna você conseguir enganar anjos, que você tem coisa melhor do que Deus está oferecendo, que aquilo que Deus está oferecendo não é justo para você. Eu fico imaginando que poder de sedução, como ele conseguiu engendrar esse descontentamento em pleno céu, em plena glória. Eu creio que essa dor no coração de Deus, de ele ver 1/3 dessa categoria que ele criou, que são os anjos, de repente deixando-o. E depois, nós sabemos que isso não foi o pior. Lúcifer conseguiu uma outra grande divisão. Quando Deus criou o homem, ele conseguiu separar o homem de Deus. Ele conseguiu enganar o homem, a mulher que Deus havia criado. E a partir daí, nós presenciamos esse pecado da desunião. E esse pecado da desunião, ele continua operando nas nossas vidas até hoje. Ele não parou. Então a gente olha assim lá para trás, a gente fala, meu Deus, como é que eles conseguiram ser ludibriados? Que poder de sedução que Satanás tem? Como é que eles conseguiram? Mas antes de Eva, 1/3 dos anjos foram seduzidos. Então isso significa que a nossa luta contra a divisão não é brincadeira. Ela não é simples. Ela é algo que traz, de certa maneira, uma série de divisões contínuas. Hoje o cristianismo na Terra é um processo de ininterruptas divisões, contínuas divisões. Hoje nós estamos assistindo pela televisão, ou pelos jornais, ou pela mídia, as divisões. Nós estamos vivendo um momento assim, muito triste. Embora Deus não está agindo contra os divisores, contra aqueles que fazem divisão. Eu vejo que Deus, na misericórdia dele, ele quer alcançar vidas, e ele está como que permitindo isso acontecer. Mas veja que existe uma oração lá atrás de Jesus, e Deus vai, num certo momento, fazer com que essa oração seja concluída, seja consumada, que é o sonho de Jesus. Então, queridos, o que nós podemos ver? Eu queria assim, tá raciocinando um pouquinho com os irmãos, como isso é relevante, e eu quero abençoar os irmãos, nesse dia de festa, que nós sejamos esses instrumentos de unidade, esse instrumento em que nós podemos falar, Jesus, eu quero que a tua oração cumpra na minha vida, eu quero ser instrumento, eu quero, parece que nós temos o poder de impedir que a oração de Jesus se torne realidade. Você imagina isso? Agora, irmãos, essa oração é de Jesus, é do Senhor da vida, e essa oração é na vontade do Pai, é na vontade do Espírito Santo, é no desejo de Deus. Então, quando nós não fazemos parte dela, é como se nós
estivéssemos agindo a favor daquele que é o pai da divisão, com ideias humanas. Vocês querem ver uma coisa interessante, um raciocínio interessante? Uma vez Jesus disse para os seus discípulos que ele ia para a cruz, que ele ia padecer, que ele ia morrer na cruz, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro disse para ele: Senhor, de maneira nenhuma permitiremos que isso aconteça contigo. Irmãos, o que Pedro estava fazendo, humanamente falando, era uma coisa boa, porque Jesus era o amigo principal dele. Como é que nós vamos permitir que o Senhor passe por essas humilhações que o Senhor está falando? Que as pessoas venham cuspir no Senhor, que as pessoas venham te bater, te humilhar. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Mas no momento que ele pensou como homem, ele não estava no propósito do Espírito Santo. Então veja que interessante, o que Jesus disse para ele? E isso, irmãos, é uma coisa assim que machuca a gente. Eu, quando leio esse texto, eu fico machucado. Ele diz: arreda-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas são coisas de homens que você está pensando. Havia um propósito de Deus, que era levar Jesus na cruz, e quem impedir esse propósito está trabalhando a serviço de Satanás, está com ideias humanas a serviço de Satanás. Agora, quando nós entramos em João 17, e nós não estamos animados a contribuir com esse propósito, com essa direção que o Espírito Santo dá nessa oração, no momento que nós não estamos animados para fazer isso, nós estamos pensando como homem a serviço de Satanás. O raciocínio é o mesmo. Então, isso é um momento, nós estamos vivendo um momento que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Quem crê nisso, que nós estamos próximos da volta de Jesus? Amém. Os sinais estão acontecendo. Agora, irmãos, com qual noiva Jesus vai casar? É uma só. Ou Jesus é polígamo? Ele vai ter várias noivas? Não, ele vai ter uma noiva só. Aleluia. E essa noiva é uma noiva gloriosa, diz a palavra de Deus. É uma noiva preparada, enfeitada. Mas será que hoje, você olhando para a igreja, a gente olhando para a igreja, nós encontramos essa noiva gloriosa, linda? Não, nós estamos fragmentados. Hoje não é essa a realidade. Agora, para que Jesus volte, e está muito próximo, nós vamos presenciar coisas daqui para frente, muito voltada para preparo dessa noiva, para o ataviamento, o enfeite, o embelezamento dessa noiva. A igreja de Jesus é linda, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós louvamos, porque nós adoramos, porque nós confessamos o nome de Jesus, porque nós pregamos o Evangelho. Mas ela não é perfeita em unidade, como Jesus orou aqui. E nós sabemos que isso é verdade. Nós não somos perfeitos em unidade. Eu estive em setembro do mês passado, do ano passado, melhor dizendo, em um evento de unidade no Canadá. E o Canadá, os cristãos estão se arrependendo hoje por várias coisas. Primeira coisa, existiam os índios, e eles desprezaram, eles maltrataram, e jogaram esses índios bem lá no Polo Norte, né? Os cossacos, esquimós, aqueles índios que vivem lá no gelo, né? Os canadenses é que empurraram, a civilização é que empurrou. Então, os cristãos hoje se arrependem por ter feito isso. Também os cristãos do Canadá se arrependem, porque
Existem duas línguas distintas, né? Uma região fala francês, outra região fala inglês. Na região de Quebec, toda aquela parte foi dominada pela França, e eles parecem que não se bicam muito, eles não se gostam muito dos que falam uma língua diferente, e os cristãos estão dispostos a se arrepender disso, porque eles sempre falaram mal uns dos outros. Mas no Canadá existe uma igreja evangélica forte e uma igreja católica forte. E a igreja católica do Canadá, ela é um pouco diferente, por exemplo, do Nordeste, do nosso Nordeste, em que há muita idolatria. A igreja católica nos Estados Unidos, no Canadá, ela tem uma conotação bem diferente daquela que nós conhecemos aqui, principalmente no Nordeste. Então, eles estão arrependidos também. E nós tivemos assim esse evento que aconteceu, e eu com a minha esposa tivemos assim o privilégio de participar. Foi algo que Deus falou muito forte. Mas o que aconteceu, eu quero dizer para os irmãos, na véspera que nós chegamos, o pastor que nos recebeu, ele disse o seguinte: olha, existe uma senhora muito rica aqui em Toronto, nós somos em Toronto, e ela nos convidou para um jantar. E nós vamos hoje à noite jantar na casa dela. Eu não perguntei por quê, e nós fomos. E nesse grupinho que nós estávamos, existia esse pastor da igreja Catch the Fire, que é uma antiga igreja chamada Aeroporto. Tinha um irmão, um bispo anglicano, tinha um irmão leigo católico. Nós estávamos em 5, 6 pessoas, eu não me lembro exatamente. E aí nós fomos, e um bairro rico, muito rico, uma casa assim linda, maravilhosa. E nós entramos na casa, e na hora que nós entramos, fomos muito bem recebidos pelo casal. Eu vi assim, tipo a empregada da casa, assim com uma criança toda deformada, subindo com a criança, assim, no quarto, né? Eu imaginei, falei, nossa, acho que essa senhora nos chamou para a gente orar por essa criança. Não imaginei isso, mas passou um tempo, ela é uma pessoa assim, muito alegre no espírito, louvando a Deus e falando da Bíblia, do Senhor, e nós sentamos, e antes da gente sentar à mesa, ela pegou essa criança e trouxe assim para nós. Então, irmãos, um dos espetáculos mais tristes que eu vi na minha vida. Uma criança assim, tipo mongoloide, que não interagia, assim, com fralda, com uma situação indescritível, eu não sei descrever. Aí ela disse para nós: essa criança tem 18 anos. E quando ela nasceu desse jeito, eu comecei a buscar ao Senhor. Eu fui buscar o Senhor, ia nas igrejas, e me converti, e conheci um Deus forte e todo-poderoso. Mas por algumas vezes, em profecia, Deus me falou: essa criança só vai ser curada quando existir unidade na minha igreja. Irmãos, aquilo me arrepiou. E eu senti que responsabilidade nós temos com isso. E ela tem uma convicção que essa é a palavra do Senhor. E ela trabalha em função da unidade. E ela tem um grupo na casa dela, em que ela faz questão de reunir outras irmãs de outras denominações para louvar e adorar o Senhor juntas. Porque ela quer a cura dessa criança. Aparentemente é uma coisa impossível, assim como aparentemente é impossível a unidade da igreja, mas para Deus nada é possível. E nós estamos aqui nessa noite para comemorar e para abençoar que isso seja realidade, que nós sejamos instrumentos de unidade, para que quantas vidas Deus quer curar. Irmãos, o corpo de Cristo está ferido. Eu gostaria de ler para os irmãos
deixa eu ver se eu encontro aqui, nesse livro. Existiu, em 1977, o que eles chamam de maior encontro ecumênico de cristãos que já houve até hoje. Isso foi em Kansas City, em 1977. Então reuniram pessoas de muitas denominações num estádio de 50 mil pessoas para adorar o Senhor. Infelizmente, esse projeto não prosperou, mas existe irmãos ainda dessa época, eu cheguei a conhecer alguns, que estão muito interessados que essas coisas voltem a acontecer. Estão orando, estão trabalhando. E nessa reunião que houve em Kansas City, duas coisas extraordinárias aconteceram. Um pastor que ministrou, chamado Bob Mumford, que é uma pessoa bastante conhecida, mas de 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu não sei exatamente, quando ele terminou de pregar a palavra, Deus usou muito, ele trouxe assim uma informação. Ele disse: irmãos, pega a sua Bíblia. E todos pegaram. Sabe o que está escrito no último capítulo de Apocalipse? Que Jesus Cristo vence, que Jesus Cristo é o Senhor. E o tema dessa reunião era: Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento o Espírito Santo tomou as pessoas, e eles ficaram durante 17 minutos, o livro mostra, e eu tenho até o DVD, a fita que foi gravada, eles ficam durante 17 minutos, num louvor que as pessoas não sabem descrever. As pessoas que estiveram presentes dizem que é como cataratas caindo, como águas caindo, águas rolando, o barulho do louvor, algo assim maravilhoso, espantoso. Mas houve um fato muito interessante, e isso também eu tenho gravado, consegui isso. Se levantou um profeta de Deus, e todos se calaram para ouvir esse profeta de Deus. E se preparem para ouvir o que vocês vão ouvir agora. Ele diz o seguinte: as pessoas se ajoelharam com lágrimas de arrependimento. E a palavra desse profeta foi: apresente-se diante de mim com corações quebrantados e espíritos contritos, pois o corpo do meu filho está quebrado. Apresente-se diante de mim com lágrimas e lamentações, pois o corpo do meu filho está quebrado. A luz está amortecida, meu povo está disperso, o corpo de meu filho está quebrado. Eu dei tudo o que tinha no corpo e sangue do meu filho. Ele derramou-se na terra. O corpo do meu filho está quebrado. Abandonem os pecados de seus pais. Andem nos caminhos de meu filho. Retornem para o plano de seu pai. Retornem para o propósito de seu Deus. O corpo do meu filho está quebrado. O Senhor diz para vocês: permaneçam em unidade um com o outro, e não deixem nada separá-los, e de modo nenhum se separem um do outro, por causa de suas desconfianças e amarguras, e de suas preferências pessoais. Veja o que Deus está falando. Por que existe a unidade, irmãos? Que coisa tremenda isso. Eu vou repetir esse: de modo nenhum se separem um do outro. Ele está dizendo: essa palavra é para nós hoje. Ela foi naquele momento, mas é para nós hoje. De modo nenhum se separem um do outro, por causa de suas desconfianças e amarguras. Veja, desconfianças e amarguras. E de suas preferências pessoais. Olha que coisa, irmão. Se é isso que as divisões hoje não contemplam, preferências pessoais, amarguras. Não é verdade, pastor? Isso é a realidade. Mas segurem-se um ao outro. Veja, essa palavra diz: mas segurem-se um ao outro. Segurem-se um ao outro.
porque estou para deixar vocês passarem por um tempo de prova e testes severos. E vocês terão de estar em unidade um com o outro. Mas eu digo também isso, eu sou Jesus, o Rei vitorioso. E eu tenho prometido a vocês a vitória. Aleluia. Irmãos, isso daqui é palavra de Deus. Isso daqui é algo assim que as pessoas que viveram esse momento disseram: nós nunca vimos coisa igual, parecida na nossa experiência cristã. Foi um encontro de 3 ou 4 dias, eu não sei exatamente, mas algo que marcou a história da igreja. Isso aconteceu em 1977. Realmente, a partir disso, o que aconteceu? Quando houve uma tendência assim, de unidade, algumas pessoas entenderam que tinha chamado especial de Deus, algumas coisas foram acontecendo, e esse sedutor maligno conseguiu mais uma vez atrapalhar. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas de Deus para nós nesses dias. O que eu gostaria de dizer para os irmãos, que a divisão, isso eu vi lendo um autor que chama Paul Billiam. Ele diz o seguinte, que divisão, não reconhecer, não perseverar, não preservar, não buscar a unidade, equivale a reabrir as chagas de Cristo na cruz. Veja, por que ele pode dizer isso? Porque se você pegar a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer que na igreja de Coríntios estava havendo divisão. Ele estava dizendo, no final ele diz, que alguns daquela igreja tomavam ceia para a própria condenação, porque eles não discerniam o corpo de Cristo. Por isso havia muitos fracos e doentes, e aqueles até que dormem no meio deles, porque eles não discerniam o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, porque aquele texto está falando no início de divisão na igreja de Corinto. Então, não discernir o corpo de Cristo é não entender que nós somos uma noiva só, que há uma cabeça e um corpo só, e o corpo é de Cristo. Amém, queridos? Então, não discernir isso traz doenças, traz fraquezas, e tem aqueles que dormem, né? A palavra dormir, que estão mortos espiritualmente, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Veja como isso é importante em relação ao que esse homem disse. E eu gostaria de estar concluindo essa mensagem, porque é lógico, né? Nós levantamos e agora vamos ver o que Deus quer nesse momento das nossas vidas. E é muito simples o que Deus quer. Eu tenho certeza que todos nós podemos fazer aquilo que Deus quer. Mas eu gostaria em que a gente pudesse olhar para o sonho de Jesus e realizar a nossa obra. Eu gostaria que nós pudéssemos, como está no versículo 4, João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que eu gostaria, irmãos, é que nós um dia pudéssemos dizer isso para Deus. Eu te glorifiquei, Senhor, porque eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer. E Deus pode ter te dado dons, mas tem uma coisa que é comum a todos nós, que é esse sonho de Jesus, essa oração de Jesus. Eu posso ser instrumento para fazer com que essa oração seja completada o mais rápido possível. Veja, é uma oração que depende de mim, depende de você, para que ela se torne realidade. E eu queria, assim para concluir, fazer 4 perguntas para os irmãos. E não precisam responder em voz alta, mas eu gostaria que você
pensasse? São perguntas assim, aparentemente difíceis de responder exatamente. Nós não sabemos responder exatamente. A primeira: quanto você acha que Jesus ama ao Pai? Ele falou que ele glorificou o Pai aqui na terra, fazendo a obra, consumando a obra. Eu não posso imaginar quanto Jesus ama o Pai, mas quando Jesus no Getsemane disse por 3 vezes: Pai, passa-me esse cálice, que significava o sofrimento, a angústia, a dor, o abandono que Jesus ia passar. Passe de mim esse cálice, Pai. Eu fico imaginando a angústia de Jesus fazer essa oração. Quando eu leio esse texto, eu falo: Deus me perdoa, porque eu não sei nem ler esse texto, para poder fazer ou entender a angústia, ao ponto de ele suar gotas de sangue, ao ponto de precisar um anjo para consolá-lo nesse momento. Mas ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Irmãos, você sabe o que é ter tanto temor do que ele ia passar, aos pontos das veias dele estourarem, sair sangue pelas veias dele? O amor que ele tinha pelo Pai. Eu vim aqui para fazer a tua vontade. E ele foi a última consequência. Então a gente pode entender um pouquinho o amor de Jesus para com o Pai. Mas a segunda pergunta: quanto você acha que Deus Pai ama Jesus? Essa pergunta é importante. Ela é assim, a gente pode pegar versículos bíblicos, né? Jesus diz: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. É como se o Pai se esvaziasse do poder dele e passasse para o Filho: toma para ti, querido, tudo é teu, todas as coisas são tuas. No final do capítulo 11 de Romanos, diz assim: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós cantamos até um hino, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veja, é um Pai. Você imagina, nós não conseguimos como ser humano pensar nisso, mas imagina um pai, você que é pai, dedicar a sua vida inteirinha, e de repente você entrega para o teu filho tudo, e fala: filho, toma, eu fiz isso para você, e eu não quero nada, eu fico com zero. É algo mais ou menos assim o amor do pai para com o filho. Agora, a terceira pergunta: quanto você acha que o Pai te ama? Pensa nisso. Deus Pai, quanto você acha que Deus Pai te ama? Pensa um pouco nisso. Qual o tamanho, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus Pai pela tua vida? Também é uma pergunta um pouco difícil de responder. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu unigênito. Agora, quem que é esse mundo? Sou eu, é você. É um mundo definido por Deus, porque Ele sabe os que vão ser salvos. Deus, a palavra diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou no meu lugar. Irmãos, quem pode entender isso? Ninguém pode entender um pai que não poupa o seu próprio filho e tem prazer em moer o seu próprio filho, porque isso está em Isaías 53. Agradou moê-lo, porque o amor que ele tinha por nós era tão forte, tão intenso, que parece que ele se agradou em moer o seu próprio filho. E quando eu penso em moer o próprio filho, eu penso na minha mãe. Antigamente fazia carne moída numa maquininha, e apertando aquela carne, ela ia girando e apertando aquela carne, e aquela carne se transformando em carne moída.
agradou Deus transpassar o seu próprio Filho pelas nossas iniquidades. A palavra de Deus diz que Jesus ficou tão desfigurado que as pessoas escondiam o rosto dele. Você assistiu a Paixão de Cristo do Mel Gibson? Ele foi talvez aquele que se aproximou mais do que era o rosto de Jesus. Mas nós conseguimos, quando a gente vê aquele filme, um Jesus desfigurado, cheio de hematomas, horrível, monstruoso, mas nós olhamos a tela do cinema. Agora, quando Jesus estava naquela cruz, ele era tão monstruoso, tão desfigurado, que as pessoas escondiam o rosto e não conseguiam olhar para ele. Por que Deus permitiu isso? Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. É algo que a nossa mente é muito pequena, muito pobre para entender. Agora, a última pergunta, irmãos, e essa é a pergunta-chave. Quem você acha que Deus ama mais? Você ou Jesus? Pensa nisso. Se você nunca pensou, pensa nisso agora. Quem que você acha que o Deus Pai ama mais? Você ou Jesus? Aparentemente, a nossa resposta é Jesus, porque Ele é o Filho legítimo, o Filho unigênito, o Filho que existe antes da fundação do mundo, o Filho que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é a manifestação de Deus. Ele não tem começo, Jesus não tem começo, Ele é eterno. Então você pode dizer que talvez Jesus seja mais amado que você por Deus Pai. Mas o verso 23 desse João 17 diz como Jesus me ama e como Deus ama a mim e a Jesus. Verso 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está dizendo? Que na mesma intensidade que Ele é amado pelo Pai, você é amado. Ou seja, Jesus não é um filho que é mais amado do que o outro filho, que sou eu e que é você. Nós somos amados na mesma intensidade. Veja, esse verso 23 mostra exatamente isso. Para que eles creiam que tu me enviaste e amaste a Ele, assim como o Senhor me amou. Na mesma proporção que o Senhor me amou, o Senhor amou a eles. O Senhor ama a eles. Agora, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque nós temos que nos alegrar com isso. Que intensidade o Pai me ama. Quando muitas vezes nós estamos assim, até achando que parece que o Pai está meio ausente, que parece que as coisas não estão tão bem como eu gostaria. Senhor, será que? Nesse momento, irmãos, leiam João 17, 23. Aprenda isso, grava isso, que a palavra de Deus não pode mentir, ela é verdade. E ela está dizendo que na mesma proporção que Deus ama Jesus, Ele me ama. Ele ama você. Agora, Ele me ama, Ele ama o seu irmão que está ao seu lado, na mesma proporção que Ele ama Jesus. Agora, irmãos, de que maneira esse Deus Pai ama o irmãozinho católico? Ama menos? Ah, mas eu não gosto muito da idolatria, de uma série de coisas. Não estou falando de doutrina, estou falando de pessoas, de irmãos. De que maneira você acha que esse Deus Pai ama
um irmãozinho na congregação cristã do Brasil. De que maneira você acha que ele ama? Um pouquinho menor que eu, um pouquinho menor que Jesus? Não. Ele ama na mesma proporção que ele ama Jesus. De que maneira você acha que Deus ama um pastor, ou um líder, ou alguém que a gente às vezes não acha tão saudável, que só fica pedindo dinheiro, e que faz promessas, e não sei o que lá? De que maneira você acha que Deus ama esse irmão? Da mesma maneira que ele amou Jesus? Percebe? Quando nós começamos a entender que para Deus não existe esse lado denominacional, para Deus não existe o lado doutrinário, e imagem, e jeito de adorar, e sentar homem para cá, e mulher para cá, e batiza de um jeito. Para Deus não interessa as pessoas por quem Jesus morreu e deu a vida, por você e por mim. Aleluia, isso Deus interessa. Então a minha unidade com esse irmão, ela tem que ser perfeita. Ela não pode ser de outra maneira se não for perfeita. E se alguma vez nós falarmos mal, nós estamos a serviço de Satanás, como pensamento de homem, para fazer coisas que são contrárias ao sonho de Jesus, ao propósito do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos um pouco, irmão. Nós vamos ter um momento de pedir para o pastor Moisés depois preparar um hino para a gente estar louvando, adorando, porque essas declarações do amor de Deus são tão lindas. Mas antes que isso aconteça, irmãos, que o Espírito Santo gere arrependimento nos nossos corações, por todas as vezes que nós fizemos um juízo de um irmão que é tão amado por Deus como eu sou. Todas as vezes que nós consideramos algumas variáveis que nós entendemos segundo Pedro entendia, segundo o pensamento humano, que não são coisas que Deus aprova, e por isso nós condenamos. Ainda que Jesus dissesse para que nunca nós tivéssemos juízo, nunca fizéssemos juízo, porque há um só juiz, não foi dado para nós esse dom de ser juiz, mas isso Deus não reparte com ninguém, é um dom só dele, só ele é juiz. Então eu gostaria, irmãos, que nós tivéssemos um pensamento agora: Senhor, eu quero ser dessa geração curada, eu quero ser dessa geração de Salomão, geração de paz, geração de construir o templo espiritual de Deus aqui na terra. Eu quero ser dessa geração. E nós podemos limpar nosso passado, nos arrependendo agora, por todas as vezes que nós fizemos um juízo. Por isso eu comecei dizendo, irmãos, que essa congregação não é fruto de divisão, é fruto de multiplicação. Por isso nós estamos muito à vontade. Nós estamos falando aos corações, ao meu coração, ao seu coração, ao coração de cada um de nós. O Espírito Santo diz para nós: arrependa-te, volte ao primeiro amor. E o primeiro amor é só olhar para Jesus e amar as pessoas. E quando olho para Jesus, eu lembro que Ele me disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a vida, sacrificando minha vida. E Ele não está dizendo para você amar apenas os irmãos da Embaixadores de Cristo, apenas os irmãos do Centro Comunitário Cristão, apenas os irmãos das filiais lá em
no Ceará, na Bahia, em outros locais que Deus tem dado. Ele está dizendo para você amar aquele irmãozinho que recebeu Jesus, e ele é tão querido para Jesus. Aleluia! Seja a doutrina que for, seja o jeito que ele estiver fazendo, porque ele aprendeu daquele jeito também. Mas não importa o estilo, não importa a doutrina, importa que ele é lavado pelo sangue de Jesus, comprado por um preço muito alto, assim como eu fui comprado, como você é comprado. Eu acho que nós não precisamos fazer oração em voz alta, mas abaixe sua cabeça. E se um dia aconteceu isso na tua vida, diz: eu me arrependo, Senhor. Eu quero ser parte dessa geração curada, dessa nova geração que vai consumar o sonho de Jesus, junto com milhões e milhões de outros irmãos. Eu quero ser dessa geração. Eu tenho certeza que esse é um presente que Deus quer dar para essa comunidade. Eu gostaria de dizer para os irmãos que quando aqui cheguei, o Senhor me disse: profetiza multiplicação para essa congregação. Eu profetizo multiplicação em nome de Jesus, porque o Senhor mandou profetizar multiplicação. Se existem 4, 5 unidades abertas, no 16º aniversário haverá o dobro de unidades abertas. Isso eu profetizo. Haverá mais que o dobro de pessoas congregando e amando essa obra de Deus. Mas Deus quer nessa base, queridos, que nós profetizemos, mas nessa base de amor, de comunhão, de relacionamento com todas as obras que Jesus Cristo tem levantado nessa terra, até mesmo aquelas que nós achamos mais absurdas possíveis, mas que tem Jesus Cristo como Senhor, como centro. Se ela tem como Jesus Cristo como Senhor, como centro, aquelas pessoas que lá estão são tão amadas como você é, do ponto de vista de Deus. Pai, eu profetizo que o Senhor está dando um coração novo para todos nós, para mim também, Senhor, porque eu sou igualmente necessitado como esses irmãos são. Oh Deus, eu tenho a mesma necessidade ou mais ainda. Essa transformação, esse novo coração que o Senhor está nos dando, Senhor, para uma geração curada, assim como o pastor fundador dessa igreja começou, fruto de uma geração curada, segundo a tua palavra, ouvindo a tua direção. Eu abençoo, Senhor, essa congregação, a minha vida, e todas as que estão ligadas a essa congregação, a Deus, para que nós saiamos aqui nessa noite com o coração transformado, convertidos, para que o sonho de Jesus se realize, convertidos para a unidade. Nós já somos convertidos para Jesus, mas agora para a oração de Jesus, para o propósito de Deus na terra. Oh Deus, eu abençoo cada irmão, e eu quero fazer parte dessa bênção, e eu profetizo mesmo, Senhor, que nessa base de geração curada, de geração limpa, de geração que ama, de geração que entende que Jesus derrubou os muros que separavam um dos outros. Oh Deus, eu profetizo sobre essa geração uma multiplicação que esse templo não vai comportar. Em nome de Jesus, assim eu profetizo, Senhor, pela autoridade que o Senhor tem me dado nessa hora, na ministração dessa palavra, eu profetizo a multiplicação, porque esse é o teu propósito, esse é o teu presente de 15 anos para essa congregação, Senhor. Em nome de Jesus,
A palavra é cresça, cresça, multiplica, multiplica para o reino de Deus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor com vontade? Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós.
dar sequência a essa homenagem, então, aos nossos pastores. Queremos te homenagear, pastor Isaías. Por gentileza, venha até aqui. Em nome da Embaixadores de Cristo, recebe das mãos da Juliana este presente. Queremos te homenagear também, pastor André Rubinho. Vem até aqui, querido. Em nome da família Embaixadores de Cristo, recebe das mãos da Juliana este presente. Sabemos que todo pastor também tem um pastor. Não é verdade, pastor Isaías? E sabemos que o senhor também tem um pastor. E que o senhor gostaria muito de homenagear neste dia. Fique à vontade, pastor Isaías, para homenagear essa pessoa tão querida. A paz seja com todos, amém? É um privilégio nesse momento, e eu quero nesta noite, neste momento, homenageá-la também, pastora Cláudia, uma pessoa que eu estimo muito e a considero muito, uma serva de Deus, que está sempre com as mangas arregaçadas para o trabalho na obra de Deus, está sempre levando a sério o ministério, e aí daquele que cruzar no caminho dela quando ela quer fazer a obra de Deus. Eu a conheço há alguns anos, mas nesta noite é um dia especial para a tua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, pastora Cláudia. Amém. Um versículo que você gosta muito, pastor. Eu aprendi contigo. Sempre em homenagens você cita esse versículo. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus abençoe. Amém. Como eu falei, todo pastor tem um pastor. Não é verdade, pastor André? Tenho certeza que neste dia o senhor também tem o desejo de homenagear o seu pastor. Chame-o aqui para ser homenageado. Graças a Deus. Falar do nosso querido pastor é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que eu estimo com todo o meu ser, com todo o meu coração, porque ele não é só um pastor dentro das quatro paredes de uma igreja. Ele é pastor fora da igreja e ele demonstra isso na sua vida, na sua família e em tudo que faz. Se hoje eu sou um pastor, é porque um dia também, juntamente com a igreja, o pastor Moisés acreditou no nosso ministério, acreditou que éramos capazes de seguir este chamado de Deus. O pastor Moisés é um pai, é um amigo, é um homem de Deus, que para qualquer momento você pode contar com ele, que ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Muitos momentos já enfrentei com ele, vamos fazer visitas em caladas da noite, atrás de pessoas que ninguém gostaria de encontrar. O pastor Moisés já foi atrás, abraçou pessoas que ninguém gostaria de abraçar, ele já abraçou. Ele é homem de Deus não só porque prega e não só porque é um profeta de Deus. Ele é homem de Deus porque vive o verdadeiro evangelho de Jesus. Não é um homem que se vende, não é um homem que se pode ser comprado com dinheiro. Ele coloca a sua moral e a sua ética acima de qualquer coisa. Nunca vi o pastor Moisés trocar aquilo que ele é por quantias de dinheiro. Ele prega a palavra de Deus, doa quem doer, ouça quem quiser ouvir. É a palavra de Deus que ele prega. E é neste caminho que eu quero seguir. Sou discípulo dele e vou continuar sendo. Mesmo sendo pastor, vou ser discípulo deste homem de Deus que amo muito. Amo de todo o meu coração.
só ele, amo sua família, minha mãe também, pastora Cláudia, que tem sempre nos ajudado, tem sempre estado ao nosso lado, toda essa família, que Deus continue a abençoar. E você, igreja, independente do que digam, muitos disseram, mas são 15 anos e continua de pé. São 25 anos de ministério, de mais 25 e mais ainda que virão, para a glória de Deus Pai. Eu quero que você possa aplaudir o pastor Moisés, por este homem de Deus que ele é, por este dia tão especial. Pastor Moisés, nós falamos que todo pastor também tem um pastor. Eu tenho certeza que o senhor também quer homenagear o seu pastor. Chame-o aqui, pastor Moisés, para ser homenageado pelo senhor. Aleluia. Eu digo que o pastor Zé Carlos também, como o pastor André disse, não é apenas um pastor, é um pai. E se hoje nós estamos onde estamos, um dia, como ele disse, Deus confiou a ele a nossa pessoa. E momentos difíceis que nós atravessamos, o único homem que entrou no meu gabinete e disse: escuta, sai da frente, nós vamos te assumir, nós estaremos contigo nessa. Eu disse: pastor, aquilo que eu tenho que passar vai trazer crescimento para mim. Eu tenho certeza que aqueles que aqui estão e que viveram aquele momento conosco, assim como o senhor acreditou, estão aqui para testemunhar que valeu a pena. Crescemos através disso. Então que Deus possa lhe abençoar em todos os teus projetos, os teus sonhos. Uma das coisas que o pastor Zé Carlos tinha no coração, nós estávamos na tenda, ele disse: irmãos, arde em meu coração é fechar as entradas da nossa cidade, porque por onde os demônios entram para aprisionar as pessoas, e para a glória do nome do Senhor, hoje ele está do outro lado do trevo, e nós estamos aqui. Então na Anhanguera o demônio tem que passar direto, aqui ele não entra, porque nós somos aqui canais de Deus, para profetizarmos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Os pastores que estiverem presentes, por favor, venham todos aqui à frente. Você está orando, pastores? Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Estende suas mãos para cá. Nós vamos estar orando por essas vidas que têm pago o preço. Quando Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Ele falou: sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Esse é o chamado para cada vida. Nós vamos orar pela vida deles agora. Que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa cuidar, que Deus chamou, Deus vai respaldar e cuidar da vida deles em todo momento. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu quero te pedir, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada pastor que está aqui nesse momento, por essas vidas, Senhor Jesus Cristo, que tem pago o preço por amor às almas, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ensinou o amor de pregar, Senhor, o teu evangelho, o amor, Senhor, de ganhar vidas, Pai. E para isso, Senhor Jesus, precisa ser chamado, precisa ser capacitado por Ti, Senhor. Precisa, Senhor Jesus Cristo, ter convicção do chamado. E eu creio, Pai, que se essas vidas que estão aqui, esses pastores que estão aqui, estão há tanto tempo, Senhor, pregando o Teu Evangelho, amando as almas, Senhor, é porque tem convicção do chamado, é porque sabe que foi o Senhor que os chamou. Por isso, Senhor Jesus, eu sei, quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor cuida, o Senhor zela, como o Senhor tem feito durante todo esse tempo, em cada ministério de
de cada um deles. Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida de cada pastor que está aqui presente, e coloque as tuas mãos sobre a vida de cada pastores que estão aí, Senhor, por esse mundo pregando a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, ainda tem homens que pegam o teu evangelho com integridade, ainda tem homens e mulheres, Pai, pastores, que cuidam das tuas ovelhas com amor. Que o Senhor possa ir de encontro com as vidas que estão aqui, com os pastores que estão aqui e com aqueles que estão a esse mundo afora pregando o teu evangelho. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, conceda a eles, Pai, um presente especial, para que eles possam, Senhor Jesus Cristo, continuar firme nessa caminhada, convicto, Senhor Jesus, de poder, Senhor Jesus Cristo, entregar a missão nas tuas mãos e dizer: Senhor, estão aqui as almas que eu cuidei. Pai, eu te agradeço por essas vidas e te peço, continua capacitando para que o teu nome venha a ser glorificado. É que eu, Senhor, juntamente com a tua igreja, crendo no poder da oração, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.